Nas margens de desertos rochosos, onde a vegetação se torna escassa e o solo exibe uma coloração uniforme, encontram-se formações de pedras que desafiam a lógica da erosão natural. Não se trata de monumentos construídos por mãos humanas, nem de formações geológicas complexas, mas de um fenômeno sutil, o alinhamento de pedras que parecem ter percorrido distâncias consideráveis sobre superfícies perfeitamente planas, deixando atrás de si trilhas profundas que registram cada movimento. Embora o fenômeno seja conhecido, a escala em que ocorre em áreas remotas sugere que processos invisíveis, e não apenas o vento ou a gravidade, estão ditando o comportamento da matéria inanimada. À medida que examinamos a composição do solo, a inclinação do terreno e a natureza desses fragmentos, surge uma pergunta fundamental, como massas de rocha, algumas pesando dezenas de quilos, conseguem deslocar-se em trajetórias que desafiam a inclinação natural do terreno. A observação imediata desses rastros revela uma peculiaridade que escapa aos olhos desatentos. Em locais como o leito seco de lagos antigos ou planícies áridas, as trilhas não seguem uma linha reta. Elas serpenteiam, mudam de direção bruscamente e, em alguns casos, cruzam-se sem nunca se tocarem. Se o movimento fosse causado apenas por uma força externa constante, como o vento, esperaríamos padrões de deslocamento paralelos e previsíveis. No entanto, o que vemos é uma coreografia caótica, onde pedras vizinhas tomam caminhos divergentes sob as mesmas condições climáticas. Essa disparidade sugere que o motor do movimento não está apenas no ambiente macroscópico, mas na interação específica entre a base de cada rocha e a microestrutura do solo sobre o qual ela repousa. Para entender esse deslocamento, é preciso considerar a fragilidade do terreno. Durante a maior parte do ano, o solo nessas regiões é duro como pedra, impedindo qualquer alteração na posição das rochas. A mudança só ocorre sob condições raras e específicas de umidade. Quando uma camada fina de água cobre a superfície, o solo, muitas vezes composto por argilas ricas em minerais que se expandem com a hidratação, torna-se um lubrificante perfeito. Aqui, a primeira camada de nossa investigação revela que a rocha não desliza sobre a terra, mas sim sobre uma película de lama ou gelo que altera drasticamente o coeficiente de atrito. É nesse momento que a física da superfície se torna o fator determinante. A rocha, que parecia imóvel, torna-se um objeto em suspensão parcial, onde até mesmo uma brisa suave ou a pressão da água pode induzir um movimento lateral. No entanto, a explicação baseada apenas na lubrificação é insuficiente para justificar por que pedras de formas e tamanhos diferentes respondem de maneiras tão distintas ao mesmo evento climático. É aqui que encontramos a primeira virada em nossa análise. A morfologia da base da pedra é tão importante quanto a força que a empurra. Pedras com bases planas tendem a permanecer imóveis ou a girar sobre o próprio eixo, enquanto aquelas com bases irregulares, que tocam o solo em pontos de apoio específicos, segundo são mais suscetíveis a derivar. A irregularidade da base cria vetores de força que transformam o impulso uniforme do vento ou da corrente de água em um movimento rotativo e errático. O mistério, portanto, não reside na energia necessária para mover a pedra, mas na geometria do contato entre dois sólidos que momentaneamente perdem sua rigidez. Aprofundando a investigação, observamos que o fenômeno é acompanhado por um silêncio absoluto, interrompido apenas por mudanças de temperatura que causam a expansão e contração de materiais. Em áreas de grande amplitude térmica,
A rocha sofre tensões internas que, ao serem liberadas, geram microvibrações. Estas vibrações, embora imperceptíveis ao ouvido humano, podem ser suficientes para romper a tensão superficial da película de água ou lama sob a rocha, permitindo que ela avance alguns milímetros. Esse processo, acumulado ao longo de décadas, resulta nas longas trilhas que vemos hoje. A percepção de que a rocha se moveu de uma vez só é uma ilusão causada pela nossa incapacidade de observar o tempo geológico em sua escala real. O movimento é, na verdade, uma sucessão de milhares de minúsculos eventos de deslocamento que, somados, formam o rastro contínuo. Chegamos então a uma segunda virada, onde a escala do fenômeno se expande. A presença dessas trilhas não é um evento isolado em um único ponto do planeta, mas um indicador da instabilidade estrutural de certas superfícies. Em locais onde a atividade humana alterou o curso natural da água ou a drenagem do solo, o movimento das rochas pode ser acelerado ou interrompido de forma permanente. O que antes era um processo natural de redistribuição de sedimentos torna-se um registro de como pequenas intervenções no ambiente podem desequilibrar sistemas físicos que levaram milênios para encontrar um estado de repouso. A rocha que se move não está apenas deixando um rastro, ela está revelando a sensibilidade extrema do terreno em que se encontra. A complexidade aumenta quando consideramos a influência da pressão atmosférica. Em algumas regiões, o movimento das pedras ocorre preferencialmente em noites de temperaturas próximas ao congelamento. A formação de finas placas de gelo ao redor da rocha aumenta a área de superfície que o vento pode atingir, funcionando como uma vela improvisada. Esse mecanismo explica como pedras consideráveis podem ser deslocadas por correntes de ar que, em condições normais, seriam insuficientes para movê-las. A rocha, ao ser envolvida por essa armadura de gelo, deixa de ser um objeto passivo e passa a atuar como uma estrutura aerodinâmica, capturando energia cinética de uma forma que a física básica de um objeto sólido não permitiria. A consequência de entender esse mecanismo é que passamos a ver a paisagem árida não como um ambiente estático, mas como um sistema dinâmico em estado de latência. Cada rocha com seu rastro é um arquivo de eventos climáticos passados. A direção e a curvatura da trilha funcionam como um mapa de ventos e padrões de inundação que ocorreram há anos, talvez décadas. Se pudéssemos decifrar a assinatura desses rastros, teríamos um registro histórico das variações climáticas locais com uma precisão que poucos outros indicadores naturais poderiam oferecer. O mistério, portanto, deixa de ser sobre como a rocha se moveu e passa a ser sobre o que esses rastros nos contam sobre a memória do solo. Ao observarmos essas formações, somos forçados a reconhecer que a nossa noção de solidez é relativa. O mundo, em suas escalas mais lentas, comporta-se como um fluido. A rocha que parece eterna e imutável é apenas uma participante lenta em um processo de redistribuição constante da matéria. A virada final em nossa compreensão surge quando percebemos que a estranheza não está na rocha que se move, mas na nossa expectativa de que as coisas permaneçam onde as deixamos. O ambiente está em constante negociação com os objetos que o compõem, e as trilhas deixadas no solo são apenas o registro visível dessa interação contínua. Ao final desta investigação, o fenômeno das pedras que se deslocam deixa de ser um mistério inexplicável e se torna um exemplo fascinante da mecânica da natureza em ação. As trilhas que serpenteiam pelo solo não são sinais de anomalias, mas sim marcas de um equilíbrio físico que se ajusta a cada mudança de temperatura, cada rajada de vento e cada alteração na umidade do solo.
O que antes parecia um comportamento enigmático é, na verdade, a resposta lógica de uma matéria que, sob condições específicas, perde sua inércia. O silêncio desses lugares isolados não é a ausência de atividade, mas a evidência de que, mesmo na ausência de vida ou movimento aparente, o mundo continua a se reorganizar, grão por grão, pedra por pedra, em um processo que nunca cessa de escrever sua própria história sobre a superfície da Terra.